muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Bora Varejar, webcast da Mercado e Consumo, que você já conhece, plataforma que traz informações sobre varejo e consumo no Brasil e no mundo, diariamente, a todo instante para você. Portal mercadoconsumo.com.br, nas redes sociais, no YouTube, no seu agregador de webcast preferido, podcast, onde você estiver nos acompanhando aí neste momento. Temos aqui o Bora Varejar, sempre com convidados falando sobre varejo, sobre food service, franquia, tecnologia, inovação, temas que serão tratados nesse episódio aqui hoje também. Eu sou a Ana Freitas, editora executiva da Mercado e Consumo, sempre um prazer estar aqui com vocês. Ao meu lado, Gustavo Groman, nosso editor. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Ana, sempre um prazer estar aqui dividindo a bancada com você. E como você adiantou, às vezes a gente faz o episódio nichado, né? Mas hoje dá para falar de muita coisa, né? Dá para falar de muita coisa e muita tendência que está aí... Não sei nem se é tendência ou se já é fato, né? Talvez seja já algo que as empresas têm que estar atentas, né? Inteligência artificial, por exemplo, tema que está sendo muito falado por nós, inclusive no Mercado e Consumo, desde pelo menos o ano passado, e nesse ano tomou conta de todos os eventos em que se fala de varejo e consumo, não só aqui no Brasil, mas mundo afora, e tomou conta também dos negócios das empresas. A gente vai falar, entre outros assuntos, de IA aqui. Nosso convidado, agora apresentando para vocês, é o Matheus Borges, diretor de Software as a Service e de Dados e IA da Bravium. Tudo bem, Matheus? Bem-vindo. Tudo jóia. Obrigado aí, Gustavo e Ana. É um prazer para a gente estar aqui. Obrigado pelo convite e estamos empolgados aí com o bate-papo de hoje. Nós também. Brigadíssima a você por ter topado estar aqui com a gente, contar um pouco a história aí da Bravium e da tua função também. A gente já comentou aqui sobre inteligência artificial, vamos falar um pouco sobre isso, sobre dados também, né? Mas conta pra gente primeiro um pouco a história da Bravium em si, que serviços a empresa fornece para o mercado, como ela se posiciona hoje aqui no Brasil. Legal. A Bravium é uma empresa de tecnologia com foco em B2B, então a gente está há 17 anos no mercado já. O propósito nosso a gente fala que é transformar transações em relações duradouras, né? Conexões duradouras entre as empresas que a gente atende e os clientes finais, né? E como que a gente faz isso? A gente faz isso por meio de serviços de e-commerce, marketplace, serviços de fulfillment, serviços de full commerce, né, que a gente opera, a parte de incentivos e programas de fidelidade. Então, durante muito tempo, boa parte dos principais programas de fidelidade no país hoje, a gente está por trás, nos bastidores, provendo tecnologia para viabilizar esses programas, provendo também toda a parte de logística e infraestrutura para entrega dos produtos direto do fornecedor até a casa do cliente final, né? Então, um pouco do que a gente tem feito aí nesse mercado. Vocês começaram com foco mais na fidelidade, é isso? A gente começou muito tempo atrás, exato, fazendo basicamente o catálogo para grandes programas de fidelidade, né? Uhum. Então, principalmente no mercado financeiro, os programas de cartão de crédito, de bancos, a gente tinha um relacionamento com uma série de fornecedores, então fornecedores de televisão, celular, eletrodomésticos e uma série de produtos, e a gente tem os nossos centros de distribuição, armazém, e aí quando um cliente final trocava os pontos por prêmios e produtos, é a gente que estava por trás lá para prover toda essa operação acontecendo, né? Essa operação em específico a gente chama de fulfillment, né? Que é a parte da gente ter todo o relacionamento com os fornecedores, fazer entrega, entregar até o cliente final e também fazer o atendimento do cliente. A gente foi crescendo, quando foi um dado momento, a gente começou a atender não só o mercado financeiro, mas também a indústria, então grandes indústrias de bens de consumo, indústrias de varejo, e os clientes foram pedindo para a gente para não só ficar no escopo da parte de logística da operação, mas a gente começou a ir também para a parte de tecnologia. Então a gente começou a fazer as plataformas por trás, né, dos programas de fidelidade, e não só programas de fidelidade, mas quando você pensa nas empresas, o campo de marketing e fidelidade, ele está muito próximo também de acesso ao mercado e acesso digital. Então a gente conversava muito com esses stakeholders dentro das empresas e a gente começou a atender também a parte de e-commerce e a parte de marketplace. Aí que a gente começou a operar também full commerce, estruturar operações para uma série de empresas aí adentrarem as vendas digitais, né? Você falou lá no começo, falou agora de novo, o full commerce, né? Full commerce. O que é esse tal do full commerce, Matheus? Explica aí. Legal, full commerce, se a gente for na tradução literal, né, como se fosse a comercialização completa, né? É quando você é uma empresa, você não tem operações ainda de vendas digitais, ou você tem e você quer procurar um parceiro que consiga te ajudar a conduzir toda essa operação de ponta a ponta. Então a gente faz desde a parte de estruturação de presenças nos principais marketplaces, e-commerces, até a parte de construção dos sites e plataformas que vão ser esse comércio, mas principalmente também a parte da operação logística. Então, de repente, você é uma empresa que está acostumado muito com varejo físico
e você não tem uma operação focada para o e-commerce, porque o e-commerce ele é muito dinâmico, né? Você tem a questão do estoque, que ela muda, você tem que ter toda essa inteligência por trás, e aí quando a gente fala no full commerce, a gente conseguir prover essa solução completa de comercialização digital para as empresas parceiras, né? E integrada com a loja física, por exemplo. Exato, e integrada também com a loja física, porque você tem que conversar os estoques, você tem que conversar uma versão omnichannel com o cliente, então saber muito que o cliente, às vezes, ele começa a jornada no online e termina no offline, junto com uma loja física, então a gente provê essa solução completa aí para uma série de empresas de N tamanhos, né? A gente tem clientes menores, clientes de tamanho muito maior, então Big Corps, né? É um pouco do que seria o full commerce, né? Essa parte do tamanho dos clientes, ela é algo... Dependendo do tamanho do cliente, ele vai olhar mais para o full commerce ou para soluções modulares que vocês tenham, ou isso independe? Tipo, os clientes menores também olham pro full commerce, como é que é? Legal. A gente opera muito em solução modular dentro da Bravio, né? Então, tem clientes grandes que procuram pra gente para conduzir a operação de um produto específico ou de uma vertical de negócio em específico, que ele não tem estruturado ainda aquela frente. Então, de repente, eu sou uma empresa grande de produtos de consumo e eu tenho uma linha de chocolates que eu quero começar a adentrar a operação digital. Então, eles procuram, por exemplo, a gente ajuda a estruturar toda essa operação. Especificamente chocolate, você tem todos os nuances de que a logística tem que ser refrigerada, a armazenagem, um produto sensível, pode quebrar. Então, a gente consegue montar tudo isso customizado pela necessidade do cliente. E clientes menores, às vezes ele procura a gente e já quer a operação completa. Então, a gente consegue fazer também a operação completa para ele que às vezes nem tem operação digital ainda. E ainda é muito novo esse universo. Então, a gente consegue estruturar isso e para N tamanhos, né? N tamanhos e N formas de produto, todos os setores, categorias, adentrando nessa... Quando você fala de produto, é que a gente pensa na complexidade que é superação, né? Citando um exemplo aí de chocolate, por exemplo, armazenamento, né? Temperatura, por exemplo, condições de armazenamento para o produto chegar com qualidade, né? Vocês foram formando equipes, como é que vocês foram montando todos esses setores em que vocês atuam hoje, essas vertentes, esses braços? Legal. O crescimento nosso, ele foi acompanhando muito também a dinâmica do varejo, né? Então, obviamente, quando a gente começou nas grandes categorias, então, nos produtos na linha de eletrônicos, mais vendidos nos principais marketplaces. E aí, à medida, a gente começou a atender clientes também que a onda da digitalização começou a avançar para novas categorias, novos segmentos. O nosso time também foi ganhando know-how e adaptando, né? A gente começou com um centro de distribuição terceirizado, de repente a gente teve que ter 1, 2, 3 centros de distribuição, a gente passou a operar, por exemplo, em grandes eventos como a Black Friday, né? Então são picos muito grandes, então o time nosso foi ganhando esse know-how de como que a gente estrutura uma operação que ela tem essa sazonalidade, né? Sim. Que a gente tem que estar preparado tanto para fazer um dia 100 mil pedidos, quanto um dia 10 mil pedidos e até dentro de um mês mais de milhões aí de pedidos, né? Então, assim, acho que a montagem do time ela foi acompanhando esse crescimento orgânico da empresa, né? E hoje é tudo interno? Por exemplo, os CDs que vocês têm são de vocês? Ou vocês terceirizam também, eventualmente, esses? A gente é um mix. A gente tem mix interno e terceirizado. Então, a gente faz, na verdade, o nosso time ele analisa qual que é a melhor forma de atender o cliente final. Se é via uma operação interna verticalizada da gente ou uma operação, por exemplo, com um terceiro. Aquele que a gente consegue entregar o melhor SLA para o cliente final e que faça sentido economicamente para o negócio, a gente segue naquele modelo. Bacana. Você falou de Black Friday. Hoje, você pode falar que é o maior desafio de vocês, assim, de operação ou período de Black Friday? Eu acho que o maior desafio, diria que, assim, é o maior pico, sem dúvida, é um dos maiores picos, né? Então, Black Friday é um momento do varejo que ele penetrou em vários segmentos, né? A gente tem uma presença, por exemplo, muito forte no agronegócio. E mesmo no agronegócio, a gente começou com os parceiros nossos que atuam nesse ramo, a gente levou o conceito de Black Friday para o agronegócio. Então, e aí, assim, obviamente é um momento que junta varejo no campo, numa série de frentes, acabam sendo um grande pico. E só que como a gente tem feito isso ano após ano, então a gente foi ganhando muita robustez e a gente tem uma cultura lá muito de sonhar grande, né? Então a gente sempre quer colocar uma meta muito maior. Se a gente fez X esse ano que vem a gente quer fazer 5X. Só que daí a gente vai preparar não para 5X, a gente vai preparar para comportar 10X.
muito nesse modelo de estilingar e pensando em escala, né? Como é que foi introduzir a Black Friday para o agronegócio? Porque eu fiquei Curioso pensando... também. Que é um nicho que como é que a gente pode falar, Ana? É super específico, né? A gente não imagina, né? Não vincula. A gente está muito acostumado com essa parte de tipo varejo e é super normal, né? A Black Friday, as datas comemorativas aí, né? Mas como é que foi pro pessoal do agro, que acho que era um pessoal que não estava muito acostumado, né? Uhum. O pessoal, na verdade, o produtor na PF, ele está exposto, acostumado, né? Com a ideia da Black Friday para compra para casa, né? Então... e como tem um momento que tem um hype comercial muito grande, tem um embalo comercial muito grande, todo mundo falando disso, a gente falou, poxa, como a gente está atuando nesse segmento também, por que a gente não participa também e levando só que um segmento todo de produtos focados no agro? Então, equipamentos, drones, equipamentos de agricultura de precisão e articular com os players, parceiros nossos, muito para conseguir fazer nesse momento também um momento grande. E ano após ano tem sido uma ação bem legal, que tem crescido bastante junto com os parceiros nossos do agro, né? E pegou para esse setor também, o agro. Legal. A empresa tem passado, né, por uma ampliação aí, né, inclusive de praças em que a Bravion está atuando. Como que tem sido? Vocês estão hoje em alguns países da América Latina também, e já que você falou que vocês pensam já, em vez de pensar no 5, pensando no 10, no 20, quais são os planos aí para os próximos anos? Pro 30, 40... A gente está hoje em 11 países na América Latina, então a gente atua Argentina, Chile, estamos no México, e é uma região que tem crescido muito, assim, por exemplo, o México tem crescido bastante, assim, a operação pra gente, e eu acho que quando a gente olha, assim, esse crescimento tem, como eu falei, a gente é muito ambicioso, né? A Bravion, a gente começou num processo de como se a gente garante cada vez mais escala da operação, escala das tecnologias, mas para se tornar uma empresa global mesmo. Então, no futuro, médio prazo, de repente, a gente pensar em expansão. Se tiver um cliente que está com uma necessidade, um cliente nosso que a gente atende na América Latina, mas está com uma necessidade em outra região, a gente ter condições de estar atuando, de estar levando a solução para o cliente também, né? Vocês têm várias multinacionais entre seus clientes hoje, né? Já. Exato. A gente tem várias multinacionais. Então, segmento de food service, a gente tem segmento de agro, segmento de mercado financeiro. Então, sem dúvida, são clientes que geografia acaba atuando. Às vezes a gente atende um cliente com uma solução aqui no Brasil, ele fala, poxa, eu tenho a mesma dor aqui no México, vamos levar para o México também? A gente monta a estrutura, a operação para ele, consegue atender N verticais aí. Eu ia comentar que eu já estava vendo o Matheus falando que o próximo alvo era atravessar o oceano, né? Eu entender. E eu queria, desses mercados Latam, Matheus, tem algum que seja mais desafiador e se tem? Fora o Brasil, né? Por qual motivo, acho que, assim, o mais evidente seria a Argentina, né? Acho que, sem dúvida, é um país que tá com um desafio grande em termos de econômicos, né? Tem toda a questão da inflação e tal. Então, sem dúvida, é um país... Só que é legal que a gente tem uma vocação, já que um dos sócios nossos começou a operação lá também, então desde o comecinho de Bravion, então já aprendeu a navegar muito bem nesse ecossistema, né? Mas acho que diria, talvez para entrantes, talvez seria um dos ecossistemas aí da América Latina mais desafiadores. Eu falei do Brasil, mas realmente a Argentina, não sei, parece que a gente está ali, né, competindo para momentos difíceis econômicos, cada hora um, ou às vezes os dois ao mesmo tempo, com momentos difíceis. A gente vai falar um pouco mais sobre momentos de economia, mas queria voltar a uma frase que você falou logo no começo, que é o objetivo de vocês transformar transações em conexões duradouras, né? O que você define isso, até com base, o que seria uma conexão duradoura, até com base no relacionamento que vocês foram fazendo com clientes que já estão com vocês num prazo maior, clientes que são multinacionais que têm eventualmente parceiros em outros países também, mas escolheram estar com vocês aqui, por exemplo. Legal. Quando a gente pensa a gente vai estruturar, por exemplo, um programa de fidelidade, um programa de incentivo para um parceiro, a gente pensa muito numa parceria de longo prazo, né? Então, numa ideia de maximização de valor para o cliente a longo prazo, né? É o conceito do lifetime value, né? Que é o valor da vida do cliente ao longo da relação dele com a empresa. E quando a gente pensa nessa maneira, a gente pensa em prover uma conexão com o cliente que não seja só transacional, mas que tenha o componente, obviamente, da geração de valor por meio de um catálogo, de um prêmio, de que ele tem um valor tangível, mas mais do que isso, tem um vínculo emocional também. E aí, como é que constrói esse vínculo emocional?
A gente constrói por meio de um sortimento que consiga alinhar com a narrativa daquela empresa e gerar valor, talvez não só para pessoa física, mas para pessoa jurídica também, se for um negócio, se for um programa B2B, que é com vários exemplos que a gente atua aqui, e tornar essa transação de fato duradoura, que é com uma recorrência, com uma constância. Então, uma vez que um parceiro nosso contrata os serviços da Bravio, a gente atua junto para estruturar um programa de fidelidade, e o cliente final dele resgata um produto, ele tem uma experiência positiva, ele gosta, e aí ele vê um novo sortimento, ele continua com aquela recorrência, gira um ciclo virtuoso, e de repente você tem uma parceria de anos e anos com aquele cliente, e uma transação que talvez antes era muito focada no preço, em quem dá o desconto menor, uma canibalização de preços, a gente consegue transformar isso numa relação de vínculo com a marca, de acesso ao mercado muito mais consolidada, né? Bem tangível, né? Exato. Inclusive. Tem muitas empresas e muitos mercados, assim, que, assim, tem produto e tal, e o cliente, depois de fazer a venda, enfim, a negociação, mais ou menos meio que encerra por ali. No caso de vocês, o relacionamento com os clientes é fundamental, é isso, né, Matheus? Exato, é fundamental. A gente tem um relacionamento tão forte com alguns parceiros nossos que eles acabaram virando sócios nossos em outras iniciativas, né? Então, isso diz muito da forma como a gente opera, né? A gente opera muito, assim, a dor do cliente é a dor nossa também. Então, a partir do momento que a gente começou a jogar com o cliente, a gente olha com aquele cliente muito assim, como a gente como se fosse o sócio, como se a gente fosse atuar como dono, né? Então, agir como dono daquele problema, daquele negócio também, isso muda muito a dinâmica de trabalho, né? Acho que a gente vê muito, tem empresas que acabam no meio de tecnologia procurando extrair um valor muito de curto prazo e às vezes não pensa muito na penalidade do cliente. Então, como a gente está lá para gerar valor, a gente só sabe que vai ser ganha-ganha a relação se a gente conseguir gerar valor no curto, médio e no longo prazo, principalmente preservando do longo prazo, né? Total. Quer continuar? Não, eu ia falar que daqui a pouquinho você vai falar sobre um cliente específico com quem vocês têm uma relação de longo prazo, justamente. Mas a gente vai fazer um intervalo rapidinho aqui no Bora Varejar de hoje. Continue acompanhando o programa. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre tecnologia e sobre como fazer a tecnologia gerar essa conexão, né, com o cliente, que é o que a gente tanto quer no fim das contas. Você que está acompanhando o Bora Varejar, não deixe também de visitar o portal da Mercado e Consumo, mercadoeconsumo.com.br, a mais relevante plataforma de varejo e consumo do Brasil. Acompanhe também todas as nossas redes sociais. A Mercado e Consumo está onde você estiver. De volta com o episódio desta semana do Bora Varejar, webcast da Mercado e Consumo, falando sobre tecnologia, sobre e-commerce, sobre full commerce, fulfillment. Se você não sabe nada sobre isso, ouça o episódio desde o começo lá, que o nosso convidado Matheus falou muito aqui sobre o que faz a Bravion. A Bravion, que tem um case bastante emblemático, você falava aqui no primeiro bloco sobre a atuação que vocês têm no agro, né? E vocês têm um case, um cliente com quem vocês fizeram uma parceria realmente, praticamente de sociedade, como você também comentou no primeiro bloco. Conta pra gente essa história e como que vocês foram formando aí é uma joint venture hoje, não é? Exato. A gente começou a parceria no agro em 2014, junto com a Bayer Crop Science. Então a Bayer, às vezes muita gente conhece a Bayer pela parte farmacêutica, né? Mas ela é muito forte também no agronegócio, na produção de defensivo, agrícola, semente. E a gente começou uma parceria com eles, construindo junto um programa de fidelidade que chamava na época Rede AgroServices, que era um programa de fidelidade com foco no agricultor rural. À medida que o produtor comprava os produtos da Bayer, ele acumulava pontos e esses pontos ele podia trocar numa série de benefícios, que tinham produtos e serviços também para resgate. O programa deu muito certo no agro porque, primeiro, o agro ele tem uma dinâmica de tickets médios muito altos, né? Então, assim, quando a gente olha no varejo físico, a gente compra alguma coisa da ordem de poucos milhares de reais um produto. Quando a gente vai para o agro, são dezenas de milhares, são centenas de milhares, são milhões, dezenas de milhões, dependendo do tamanho do cliente, né? E quando você atrela um programa de fidelidade de benefícios atrelado à compra, você consegue gerar muito valor para o cliente final. Então, os produtores, eles tinham um retorno de valor no programa que era muito palpável, muito tangível e muito sólido. E a parceria que a gente fez, quando a gente foi construir, a gente foi muito buscar como que a gente desenha um catálogo de benefícios
muito focado para o agronegócio, né? Ao invés de ser um programa de fidelidade que só teria os itens mais comuns que a gente tem nos programas de fidelidade, como a gente vê em varejo ou mercado financeiro, a gente olhar também itens que atendessem às necessidades de negócio do produtor. Então a gente tem, por exemplo, o Silo Bolsa. Silo Bolsa hoje a gente representa mais de 5% de market share de Silo Bolsa no Brasil, só via o programa de pontos. A gente tem bico de pulverização, a gente tem drone focado em pulverização, a gente tem equipamento de agricultura de precisão. Então, uma série de benefícios que foi crescendo no campo, a notícia foi se espalhando, os produtores foram cada vez mais e chegou um momento que chegaram a mais de 140 mil produtores engajados aí nessa parceria da Bravium com a Bayer, nesse programa de pontos, que a Bayer falou assim, como que eu posso dar o próximo passo em termos de digitalização no campo, como eu posso dar o próximo passo de fazer esse programa, que era um programa de pontos proprietário, fazer um programa de coalizão, né, que é um programa onde você tem múltiplos patrocinadores de ponto. E aí veio o convite, a ideia da gente montar uma joint venture, né, então até que eu estava comentando no começo, como na Bravium a gente opera muito com essa ideia de somos sócios da empresa, sua dor, nossa, que a gente acabou, de fato, viramos mesmo sócio da Bayer na Orbia, que é uma joint venture que foi criada em 2019, que tem um foco de ser não só um programa de fidelidade por coalizão, que atrai não só uma empresa de defensivo sementes, mas uma de fertilizante, de equipamento, de outros segmentos para gerar pontos, mas também um marketplace de insumos agrícolas, em que o produtor consegue comprar semente, fertilizante, defensivo via canal digital. Hoje a Orbia ela opera independente, então independente de Bayer, independente de Bravium, ela tem estrutura própria e tem sido um baita sucesso, né, desde então. E é muito dessa narrativa quando a gente começou no agronegócio, né, atendendo muito, levando muitas boas práticas do varejo que a gente conhece, do mercado de fidelização, com um segmento que ele é super desenvolvido em termos de tecnologia, biotecnologia, e tem muita coisa legal que dá pra gente fazer benchmark, esse cross-sell, assim, trazer que... E desenvolvido em termos de biotecnologia, como você falou, mas não necessariamente digitalizado, né? Vocês acabam ajudando na digitalização desses produtores, por exemplo, né? Exato. Então, assim, acho que ele é muito desenvolvido em termos de manejo, de tecnologia. A parte de transações digitais é algo que aos poucos tá crescendo, está se adaptando. Então, foi muito do que a gente começou a atuar junto com a Bayer lá, desde a época da Rede AgroServices e agora, então, a Orbia, né? Eu falei no primeiro bloco como é importante para esse negócio o relacionamento, né? Tão importante que do relacionamento virou uma empresa à parte, né? E aí eu queria saber, Matheus, como é que é olhar para isso, por exemplo, um desafio, um programa, um projeto tão diferente assim, indo para o agro, e agora olhar para ele, tipo, o sucesso que ele teve, né? Como é que é para vocês isso? Legal. Eu acho que a gente olha muito assim agora como que a gente constrói várias órbias, né? Então, em outros setores também. Então, acho que um pouco que a Bravium procura é muito assim, parceiros que estão dispostos a realmente, não necessariamente ser sócio, igual foi o caso, mas assim, serem sócios nossos, porque a gente vai juntar, buscar o problema e construir ecossistemas que vão, obviamente, disruptar e transformar digitalmente os respectivos setores. Seja o setor de construção, seja o setor de varejo, bens de consumo. Então, como a gente já viu, mostrou que não é impossível de se fazer e dá para fazer cases super legais, como é que a gente replica isso e faz com mais cases, né? Que é o que a gente começou agora, esboçar aí com mais parceiros. Já tem um case exemplo aí para levar para o mercado. Não, eu ia perguntar se tem algum setor assim que você tá mais de olho, que você pode falar que aqui pode ser que vire alguma coisa semelhante, ou isso é muito spoiler pra gente dar aqui? Não, a gente atua hoje em vários setores, né, na Bravium. Então é um espectro bem grande, assim, tem mais de 300 parceiros. Então esses mais de 300 parceiros aí, a gente tem segmento de mercado financeiro, banco, a gente tem a parte de construção, a gente tem a parte de bens de consumo, varejo em geral, então indústria de manufatura, então vários parceiros nesse sentido. Então, assim, provavelmente a gente espera não ver só um spoiler de um segmento, mas assim, de múltiplos segmentos aí em breve. Vários outros filhinhos nascendo aí, quem sabe, nos próximos anos, né? Você estava falando da empresa que é ambiciosa, né? E aí a gente tem números aqui, mais do começo agora de 2024, mas que a Bravium tem expectativa de atingir a meta de faturamento de 700 milhões para esse ano,
que representaria um crescimento de 40% com relação ao ano passado. E até o final de 2028, que é logo ali também, o plano de crescimento da companhia prevê um faturamento 5 vezes maior, de 2,5 bilhões de reais. Como vocês imaginam atingir essas metas diante de um cenário que é desafiador para o Brasil e vem se desenhando? Estamos gravando agora no mês de junho, né, de 2024. Não tem sido um ano fácil, especialmente se a gente fala no varejo, por exemplo, é um ano complexo, né? Como é que vocês imaginam continuar com esse crescimento que vocês vêm alcançando aí nos últimos anos, no meio desses desafios? Que oportunidades vocês enxergam nessa economia desafiadora que a gente tem? Claro, com certeza. Não, igual eu falei, assim, um dos valores nossos é muito sonho grande, né? Então vocês veem uma curva realmente super acelerada aí, mas é uma curva que a gente vem acompanhando com constância, né? Entregando resultado. A gente tem um fator legal de falar, que a gente tem um valor nosso que é de austeridade financeira. Então, assim, a Bravium dá lucro desde o começo das operações de Bravium, então a gente olha o economics muito pautado, e isso acaba impactando numa forma de fazer negócio muito otimizada, muito orientada a dados, muito orientada ao resultado, e muito com zelo com os parceiros também, né? Então, como a gente opera no mercado de digital e no mercado de fidelização, a gente começa a construir, mesmo em anos de baixa, a gente consegue construir uma geração de valor para os nossos parceiros, de explorar novos mercados, explorar novos canais. Se de repente um parceiro procura a gente, eu tenho uma operação de e-commerce, mas ainda muito tímida, poxa, vamos juntos entrar nos principais marketplaces, vamos juntos começar a explorar os canais, vamos olhar para dentro de casa, os canais também físicos que você opera hoje, como é que a gente consegue extrair mais valor, gerar mais valor, né? Pensando seja na estruturação de um programa de fidelidade, seja numa estruturação de uma operação de full commerce, e o que a gente começou a fazer muito agora é justamente isso, assim, a gente tem uma série de parceiros que a gente atende com uma outra solução, e a gente está começando o relacionamento cada vez mais maturar, então levar mais soluções. Então, de repente, um cliente que a gente começou fazendo só o programa de fidelidade, a gente passou a fazer também a operação de full commerce. Um cliente que a gente fazia só a operação de full commerce, a gente passa a fazer também a operação de incentivo para os canais, a parte de rebates, a parte de gestão de canais. Então, tem sido muito essa tese nossa de crescimento. E até então, em junho, a gente tá vendo que tem acompanhado, assim, a expectativa, então... Que bom. E acho que isso de vocês oferecerem as soluções modulares é um grande diferencial, né? Porque é isso, às vezes você pega o cliente numa área específica, né? Para oferecer um serviço específico que ele está precisando naquele momento, ou que ele enxerga, e depois você pode ir ampliando, né? De acordo com a possibilidade do cliente também naquele momento, né? Não, com certeza. Porque o cliente, assim, ele uma empresa grande, ela vai ter vários fornecedores que atendem, quase um mosaico de fornecedores para construir uma solução toda de acesso ao mercado, por exemplo, digital. Como a gente tem uma solução modular, a gente começa com o cliente talvez atendendo uma pequena parcela, e de repente a gente fala assim, mas quer ficar melhor ainda? A gente tem oferecendo isso aqui, que a integração entre esses produtos gera mais robustez na proposição de valor, né? Então, tanto que a gente faz integrações com não só a parte de ser modular, a gente integra não só com os sistemas nossos, mas muito com sistemas terceiros também. Então, dependente da plataforma de e-commerce que você tem, a gente consegue plugar as nossas soluções e gerar valor junto com a plataforma legada que você já utiliza. Exato, né? Sem ele precisar abrir mão desse Exato. que ele já tinha ali, né? Que ele já sabe operar, enfim, né? Seja o CRM, seja o seu ERP. Então, hoje a gente tem um espectro muito grande. Praticamente, os grandes players de CRM, de ERP e de e-commerce, todos a gente tem integração já nativa com esses players e consegue fazer essa modularidade encaixar bem, sabe? Legal. Bom, Ana, a gente está falando aqui com o diretor de Software as a Service e de dados e inteligência artificial. Bastante coisa, hein? A gente não pode deixar de falar sobre inteligência artificial. Exatamente. Matheus, conta tudo pra gente. Tudo que puder. Claro, tudo que o pessoal que tá aqui atrás das câmeras não vai pular na frente das câmeras para falar, não, isso ainda não pode falar. Sobre como vocês estão usando a inteligência artificial no negócio. Legal. A gente tem usado bastante inteligência artificial aí já há um tempo. Na Bravium, em diversos clientes. Então, vou dar um exemplo, né? A gente tem um cliente que é uma grande empresa, indústria. Ela tem uma série de canais de distribuição e ela tem as metas que ela tem que crescer, dado pelos acionistas, anos após ano.
E aí a gente conseguiu construir com ela a aplicação de AI para ajudar a fazer o desdobramento de metas para cada canal, para cada PDV, para cada ponto de venda. Então, o que a AI nossa faz? A gente leva para o time comercial uma relação de qual é a cesta de compras ideal para o time comercial dessa indústria, parceira nossa, oferecer para esse ponto de venda e com uma previsibilidade muito alta. Qual que é a sacada disso? Porque quando a gente empodera o time comercial dessa empresa com esse tipo de inteligência de dados, ele tem muito mais assertividade em promover não só o sell-in para dentro do canal, mas principalmente o sell-out, né? Então ele vai já pensar no arranjo de que para aquela região, para aquela temporada do ano, ele vai conseguir ter muito mais vendas daquele produto se for daquele tipo de sortimento. E tem sido uma parceria aí já de faz mais de anos, então a gente começou evoluindo muito a tecnologia, então usando muitos modelos de AI. A gente usa AI hoje para a parte de precificação interna, a gente usa AI para uma série de distribuição de canal, de direcionamento com foco em campanhas. Então a gente opera campanhas comerciais, uma série de marketplaces e programas de fidelidade para os nossos clientes, nossos parceiros. Qual que é a melhor assertividade de preço, momento, que produto ofertar? Então todos os tipos de respostas é o que a gente utiliza hoje em inteligência artificial para empoderar o time. Mas muito no conceito de não AI como substituto da inteligência humana, mas como um copiloto. Então, muito como um copiloto dos times comerciais, dos times de operação, né? Então, a gente tem hoje muitos para clientes internos e, obviamente, a gente está nos trabalhos aí de futuramente começar a lançar também esses produtos para parceiros e clientes externos. De maneira geral, é assim que você vê a inteligência artificial como esse facilitador, copiloto aí? Eu digo de maneira geral mesmo, você profissional, você vendo que tudo que tem sido falado sobre inteligência artificial nos últimos anos, vocês já começaram usando faz algum tempo, né? Mas conforme ela vem avançando, vem melhorando, né? Você vê como uma facilitadora, digamos assim. Porque tem um pessoal que se assusta, né? Tipo eu. Não, sim, acho que de fato dá para se assustar, porque assim, ela está crescendo numa velocidade muito rápida. Exato. Vocês veem as últimas atualizações do GPT, do Llama, de todos os grandes modelos das Big Corps. A capacidade de processamento de dado e a capacidade de interagir em linguagem natural, de criar soluções, é cada vez mais sofisticada. Então, o trabalho nosso vai ter que muito se adaptar em como a gente opera jogando junto, do que, de fato, achar que a gente vai ser substituído. De fato, assim, se você for um profissional que faz só o básico, um beabá, algo muito operacional, algo muito simples, que tem pouco inteligência agregada ou valor agregado naquilo que você faz, de fato, fique assustado, porque pode ser que a AI vai tornar muito mais competitivo o seu ambiente de trabalho. Mas, se você está antenado, está acompanhando as aplicações, vai ser um momento para surfar e aproveitar muito esse boom que vai acontecer. E sem dúvida, assim, tem que estar por dentro, não é um negócio que talvez a gente viu várias outras tecnologias como criptomoeda, metaverso, que são super relevantes, são importantes, só que estão em graus de maturidade, adesão, talvez diferentes. Só que na AI ela está um time de adesão muito mais rápido. Então, assim, ela está numa crescente muito mais rápido. Então, pode ser que ela vai se tornando mais comum, mainstream, cada vez mais, né? Então, se a gente não aproveitar e capturar essa oportunidade, de fato, vamos ficar para trás. Né? Viu, Ana? Fica a dica. Fica a dica. Nós, né? Não dá para fugir disso aí, né? Como você falou, né? Acho que também a inteligência artificial se mostrou, talvez, mais do que essas tecnologias que você citou aí, mais tangível, não sei, mais prática, né? Pro dia a dia, negócios, né? Pro dia a dia, exato. Num curto espaço de tempo, né? Que ela conseguiu trazer casos de uso que são muito mais próximos da nossa realidade. Então, obviamente, quando a gente pensa nas outras grandes tecnologias que estão lançando, elas têm casos de uso também, atreladas à nossa realidade, mas às vezes elas estão nos bastidores de tecnologias que a gente está usando. Agora, no caso da AI, que você consegue conversar em linguagem natural, por exemplo, com um assistente virtual, você já fala assim, caramba, eu tô vendo aqui a tecnologia acontecer. Isso aqui é muito mágico, né? Total. E é muito mágico, muito encantador, e por si só o próprio produto já faz o marketing dele de conseguir aderir mais pessoas usando, de encantar mais pessoas dentro da organização para aderirem àquela tecnologia, né? Então... Temos que nos acostumar com ela e nos juntar a elas, né? Não pode vencê-los juntos a eles. Exatamente. Né? Vamos para o nosso momento de check-out. Check-out é o momento final aqui do nosso webcast.
Matheus, em que a gente pede que o nosso convidado dê um recado final para o público que está acompanhando, enfim, a gente tem um público focado muito em varejo, mas também em food, por exemplo, que você citou aí. A agro é um público que a gente atinge também. Para esse público que está ligado na gente, você falou aqui bastante sobre o uso de inteligência artificial nos últimos momentos, mas sobre soluções para e-commerce e fidelidade no geral. Que recado você tem para esses negócios estarem preparados para o presente? Legal. Eu acho que, assim, primeiro, pensaria muito de... Tem um dado em fidelidade, né, que fala muito que é 7 vezes mais caro você conseguir um cliente novo do que você manter um cliente que você já tem. Então, pensando muito nessa lógica, como que você está fazendo em termos de digitalização do seu mercado, refletir muito sobre a gestão dos clientes que você já tem, como você consegue acessar novos clientes, e nesse processo, procurar muitos parceiros que vão atuar de fato como sócios. Então, parceiros que vão estar lá contigo e sentir a dor junto. Porque se o parceiro não arregaçar as mangas e ir junto contigo para campo e buscar essa frente, entender realmente a dor do seu cliente junto, você vai ter um prestador de serviço, você não vai ter, de fato, alguém que está jogando junto. Então, se tem uma dica aí que eu deixaria para os ouvintes, na hora de escolher esse parceiro, pensar muito nessa frente, assim, esse é um parceiro que eu quero estar junto comigo, eu quero construir, e principalmente quando a gente vê toda nessa onda de tecnologia, de AI, de novas frentes, não existe mais... Jogar sozinho é uma coisa muito do passado, assim. Hoje, a nova realidade da forma de fazer negócio é muito jogar junto, né? Então, construir tecnologias com quem está buscando especializar naquilo, AI em outras frentes. Então, é isso que a gente olha muito e a gente está muito empolgado. Então, contem com a gente também para jogar junto e procurem parceiros aí que vão jogar junto com vocês. Muito bom. Matheus Borges, diretor de Software as a Service e de Dados e AI da Bravion, super obrigada por estar aqui com a gente no Bora Varejar. Espero que a gente possa bater papos como esses mais vezes. Claro, obrigado pelo convite. Contem sempre com a gente aí que precisarem para conversar sobre varejo, AI, agro, tecnologia. A gente está sempre à disposição e a gente gosta bastante de falar sobre o assunto. Muito bom, muito obrigada. Gustavo Groma, editor do Mercado e Consumo, obrigada mais uma vez pela companhia. Obrigado, Ayana. E vou confessar aqui que cada episódio do Bora que a gente fala sobre inteligência artificial, eu vou me acostumando mais. E eu dizer que cada episódio do Bora você faz um glossário de termos que você aprende, não faz? Também, A gente vai meio que aprendendo, né? Sempre com os nossos convidados aqui. Por mais que a gente fale de varejo de consumo o dia inteiro, né? Do mercado de consumo, fale, escreva, enfim. A gente sempre aprende muito com os nossos convidados aqui, não foi diferente hoje. Obrigada a vocês que acompanham sempre aqui o Bora Varejar e a todo minuto, a todo instante, a todo momento, nossas notícias, assine a newsletter também diária da Mercado de Consumo, temos newsletter também newsletters focadas em o mercado de food service e no mercado de tecnologia, que é transversal, né, na verdade, abrange aí vários segmentos. Assinem, compartilhem o nosso conteúdo, toca o sininho, se inscreva, comente, faça o que você sabe que tem que fazer. Distribua aí o nosso conteúdo que a gente faz com muito prazer aqui para você a todo momento. Obrigada e até a próxima.